Com o lançamento do remake de Silent Hill 2 chegando, eu queria explorar um dos elementos mais icônicos e intrigantes desse clássico do horror. Vamos mergulhar na mente do protagonista James Sunderland e desvendar o papel e o significado de Pyramid Head, entender sua origem e discutir as possíveis interpretações desse inimigo tão enigmático. Por exemplo, e se eu te dissesse que Pyramid Head na verdade é o próprio James? Calma, que já vai fazer sentido. Pyramid Head é uma figura imponente e sinistra que surge em vários momentos críticos da trama de Silent Hill 2. Ele tem um corpo masculino, usa vestes brancas cobertas de sangue e sujeira, carrega uma espada que mais parece uma faca de açougueiro gigante e usa um capacete de ferro em formato de pirâmide. Desde sua primeira aparição, ele causa um impacto profundo em nós como jogadores e no protagonista, James. Quando James o vê atrás de uma grade, Pyramid Head imediatamente nos mostra uma presença ameaçadora que está à espreita. Pyramid Head persegue James em diversos momentos, muitas vezes em ambientes claustrofóbicos e escuros que amplificam ainda mais o terror. Ele não apenas ameaça fisicamente James, mas também aparece em cenas perturbadoras que sugerem que ele tem um papel ainda maior na narrativa do jogo. Por exemplo, quando o encontramos em Woodside Apartments, Pyramid Head aparenta estar violentando manequins sexualmente. Você sabia que essas cenas têm significados ainda mais profundos? Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver uma análise completa de Silent Hill aqui no canal. Quando James visitou Silent Hill com sua falecida esposa Mary no passado, ele viu um quadro chamado Misty Day, Remains of the Judgment, no Historical Society Museum. Este quadro pode ter deixado uma impressão duradoura na mente de James, contribuindo para a criação da figura de Pyramid Head em sua psique. De acordo com seu criador, Masahiro Ito, Pyramid Head foi concebido para ser uma figura de autoridade e punição. Sua aparência, com a cabeça triangular e um corpo musculoso, foi desenhada para ser perturbadora e inumana. Ito revelou que a figura de Pyramid Head foi inspirada pelos carrascos da história antiga e pelos soldados cerimoniais, simbolizando julgamento e execução. Podemos encontrar um quadro que nos mostra esses carrascos também nesse mesmo museu. A escolha de uma pirâmide de ferro maciço e enferrujado é simbólica e tenta representar tanto a dor quanto a opressão que James sente. Ito diz ter se inspirado em um seu desenho antigo de uma máquina gigante de ferro com um corpo em formato triangular. Pyramid Head também apareceu em outros jogos da franquia de Silent Hill, como o Homecoming e o Elsewhere. Porém, sua única aparição canônica é em Silent Hill 2, já que sua participação nos outros jogos da franquia parece ter sido motivada simplesmente por ganância corporativa e nada mais. Apesar de em uma das suas aparições nesses outros jogos, Pyramid Head aparecer com uma massa cerebral exposta embaixo de sua máscara, Masahiro Ito afirmou categoricamente que o que tem debaixo do capacete triangular é simplesmente uma cabeça. Há várias teorias que circulam em torno de Silent Hill e seus simbolismos, incluindo interpretações baseadas nas teorias dos psicanalistas Carl Jung e Sigmund Freud. Essas teorias ajudam a entender as complexas camadas de significado por trás dos personagens e eventos do jogo, principalmente porque no livro Silent Hill: Book of Lost Memories, os criadores do jogo revelam que o enredo usa elementos tirados diretamente das teorias de Freud. Para encontrarmos uma possível interpretação sobre o que o Pyramid Head realmente é e representa, nós podemos nos basear na teoria de Freud, que divide a psique humana em 3 partes: o id, o ego e o superego. Para entender essa teoria um pouco melhor, vamos usar essa imagem aqui de Homer Simpson, com um anjo de um lado e o diabo do outro. O anjo representa o superego, que é a nossa consciência moral que internaliza as normas sociais do nosso meio, enquanto o diabo seria o id, que representa nossos desejos e impulsos primitivos que geram uma satisfação imediata. Já o ego seríamos nós, a parte racional que tenta negociar entre o id e o superego. Como o id contém muitos aspectos indesejados, temos a tendência de reprimi-los e escondê-los no nosso inconsciente. Todas as nossas tendências à raiva, inveja, preguiça e orgulho são empurradas para o canto mais escuro da nossa mente, na esperança de que ninguém, incluindo nós mesmos, as encontre. O problema é que quanto mais reprimimos, mais forte e incontrolável nossa sombra vai ficando, até o ponto em que somos completamente dominados por ela. O que os sucessores de Freud, como Jung, sugerem que devemos fazer é tentar integrar esses aspectos indesejáveis em nossa consciência. Assim, nós assumimos o controle. E já que Silent Hill 2 se inspirou diretamente no trabalho de Freud, é plausível dizermos que o Pyramid Head pode ser visto como a personificação do id de James.
Ele é a expressão dos impulsos reprimidos, desejos sombrios e os aspectos mais violentos da mente do protagonista. Mesmo que James inicialmente consiga lutar contra o Pyramid Head, o vilão sempre reaparece, e cada vez mais forte. Primeiro ele aparece com uma espada, uma faca gigante que mata James em apenas um golpe. Depois ele volta com uma lança, mantendo a mesma letalidade de antes, porém ainda mais ágil. E finalmente ele aparece de forma duplicada no final do jogo. A dinâmica entre Pyramid Head e Maria é um dos aspectos mais simbólicos de Silent Hill e que vai nos ajudar a entender o seu papel na trama. Maria é uma personagem que James encontra vagando por Silent Hill. Ela se assemelha muito a Mary, a falecida esposa de James, mas com uma aparência e comportamento mais provocantes e vulgares. Maria representa uma versão idealizada e sensual de Mary, que personifica os desejos reprimidos de James sobre como ele gostaria que Mary fosse. Ele sente uma necessidade instintiva de proteger Maria dos perigos da cidade, refletindo o mesmo impulso protetor que ele tinha em relação a Mary. Aliás, deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver uma análise completa da Maria. Tem muita coisa interessante para falar sobre esse personagem. Pyramid Head caça e mata Maria várias vezes ao longo do jogo, de maneira semelhante a como James matou Mary. Cada uma dessas mortes simboliza a incapacidade de James de salvar Mary e seu constante tormento psicológico pelo que fez. Maria surge como um símbolo de desejo e da culpa de James, e suas repetidas mortes nas mãos do Pyramid Head reforçam ainda mais a ideia de que James está preso em um ciclo de autopunição e arrependimento. A relação entre Maria e Pyramid Head é uma manifestação dos conflitos internos de James, onde a busca por redenção é continuamente frustrada por suas próprias ações passadas e sentimentos de culpa. Eu realmente acredito que Pyramid Head age como um guia, forçando James a encarar seus fantasmas e o conduzindo a se lembrar e enfrentar a verdade que ele tanto reprimiu. Por exemplo, quando James luta com Pyramid Head pela primeira vez, é como se ele estivesse lutando contra a culpa que sente. Quando essa luta termina, Pyramid Head abre o caminho que vai levar James até seu próximo objetivo. Já na segunda vez, Pyramid Head provoca a queda de James de um prédio à escuridão completa, simbolizando um mergulho ao inconsciente na esperança de que James entenda a culpa que sente. E no final do jogo, após confrontar suas ações e a verdade sobre a morte de Mary, James vê os dois Pyramid Head cometerem um ato de autodestruição, sinalizando que James está pronto para aceitar a realidade e buscar sua redenção, não precisando mais de um carrasco para torturá-lo pela culpa que carrega. Esse momento é crucial, pois mostra a transformação de Pyramid Head de um perseguidor implacável para um agente de autorreflexão e aceitação. E se ainda não ficou claro porque James é o próprio Pyramid Head e Pyramid Head é o James, a cidade de Silent Hill em si funciona como uma extensão do subconsciente de James, projetando seus medos e segredos mais profundos em criaturas e outros personagens, enquanto os traz para o mundo físico. Então, assim como todo o resto, Pyramid Head não é apenas um inimigo, mas uma parte integral que a mente de James usa como uma ferramenta fundamental na sua jornada de autodescoberta e individuação. Obrigado por assistir. Se você gostaria de ver mais vídeos sobre análises como essa, como por exemplo, como a cidade de Silent Hill na verdade funciona, me avisa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários suas próprias teorias sobre o Pyramid Head e o que ele representa para você. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar meu trabalho, dá um like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!